Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender que superdimensionar medidores pode ser um erro fatal aí no seu projeto e na sua obra. Então, vamos comigo aprender como se dimensiona um medidor nesse vídeo. Eu vou começar aqui passando os tipos de medidores, afinal a gente não consegue dimensionar sem conhecer os tipos, né? Fazer a nossa escolha. Dimensionamento a gente até consegue, mas a escolha de qual é o melhor a gente não consegue sem entender. E eu vou passar os mais utilizados aqui na construção civil, na parte de medição de apartamentos. O primeiro deles é o monojato, né? Ou unijato, que o pessoal chama, que basicamente ele é construído dessa forma. A gente vai ter uma ventoinha ali no meio, né, um ventiladorzinho, a água passa de uma direção só, unijato, bate em uma ventoinha, uma pá dessa hélice, e a cada volta que essa hélice dá, ela conta um volume, né? Então, basicamente, é dessa forma que eles conseguem medir, né? Já o multijato, o que acontece? A água ela vem centralizada, ela bate, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Ela entra por baixo e sai por cima. Então a água vem por baixo, entra aqui nessas câmaras e saem por cima aqui nessas paletinhas. Então na hora que acontece? Na hora que e embaixo também tem essas paletinhas unidirecional, tá? Então a água ela bate igualmente em todas as hélices aqui, todas as paletas dessa hélice aqui, fazendo com que o sistema faça a sua medição, tá? A relojoaria, nesse caso, ele é um pouco, vamos dizer assim, se fosse um relógio, ele atrasaria com menos frequência do que o unijato. Essa é a única diferença, porque hoje em dia os monojatos, né, unijato, eles têm a mesma precisão do multijato, só a questão ali de manutenção, que a do unijato tem que ser mais frequente. Mais um exemplo aqui para vocês de como funciona o monojato, o unijato, e aqui também o multijato, né? Então esse é o monojato, o unijato, que depende da região, o pessoal chama, tá? Porque eu deixei os dois nomes. E o multijato é aqui, ó, ele entra por baixo, sai por cima, e as entradinhas, né, de água vai batendo na hélice e ali faz a medida, né? E você consegue ajustar o erro aqui, ó, diretamente com o parafuso por fora mesmo, sem precisar mexer na relojoaria, no caso do multijato. A manutenção é mais simples e menos frequente, tá? Existe o nosso medidor volumétrico, que é um dos medidores mais precisos que existem, tá? Ele basicamente vai ter um volume, certo volume aqui, que vai encher, ele vai transbordar e vai passar, vai embora, né? E aí, a cada ciclo, vai ter um pistãozinho que vai batendo, a cada ciclo que esse pistão bate, quer dizer que ele completou X volume, e aí, tendo esse X volume, ele consegue medir. Então, dessa forma, também, por causa disso que ele é mais preciso. E para ele funcionar, a vazão mínima para ele funcionar, para ele rodar e medir, vai ser muito menor do que com essa hélice rodando. Também medir o tempo que está ligado, né? Pelo tempo que isso aqui está ligado pela vazão vezes tempo, ele vai ter o nosso volume, tá? Sendo medido. E temos o Voltman, que geralmente é para grandes vazões, utilizado na entrada de empreendimentos grandes, tá? Isso aqui eu não vou abordar muito porque a gente não vai tratar aqui no dimensionamento de um sistema como esse. Classes, antigamente era A, B e C e hoje em dia na nova norma 16043 é range R, tá? Então a gente pode ver aqui, então a gente tem aqui, antigamente eram essas classes e agora eles vão ter ranges, ranges de precisão. Vamos ver o que é essa questão dos ranges de precisão. Vamos lá. Hoje, as vazões dos nossos medidores, elas são basicamente tratadas dessa forma aqui. Q1, Q2, Q3 e Q4. Q1 é a vazão mínima que esse medidor vai medir, tá? Às vezes ele nem mede o volume, às vezes ele mede com uma super precisão, imprecisão no caso. Temos o Q2, que é a vazão de transição. Então, entre o Q1 e o Q2, o medidor mede, mas ele mede com uma baixa
precisão, vou mostrar um gráfico para vocês, entre o Q1 e o Q3. Q3 é a vazão nominal dele. Você vai fazer a compra, eu quero um medidor de vazão de 2,5, esse aqui, ó, vazão nominal, tá? E o Q4 é a vazão máxima, a vazão que ele mais pode, o máximo que ele pode aguentar ali para ter um bom desempenho. Acima disso, ele vai ter uma perda de carga muito alta e a norma hoje ela está preconizando que a perda de carga máxima do nosso medidor tem que ser de 6,3 MCA e não mais 10 que nem era antigamente, tá? Então aí a vazão máxima de todos os medidores reduziram. Por que eu digo isso? Porque antigamente a vazão máxima era de 2 vezes a vazão nominal, tá? Que era o nosso Q3. E hoje em dia, ó, a razão entre Q3 e Q4 tem que ser de 1,25, e não mais 2 vezes, tá certo? Então, reduziu bastante. Como que a gente faz o pedido, tá? Do medidor? Porque, por vazão nominal, tá? Então, vai ser sempre padrão. Vazão nominal 1, 1,6, 2,5, 4, tudo isso aqui em metros cúbicos por hora, tá bom? Tudo isso aqui em metros cúbicos por hora. Ó, o medidor deve ser designado pelo valor numérico de Q3, que é a nossa vazão nominal, tá? E razão Q3 sobre Q1. Essa razão aqui que nos dá a classe de precisão, que é o que ele dá aqui, ó. Q3 sobre Q1, eu vou ter várias classes, tá certo? O que isso significa? Se eu tenho um medidor de vazão nominal igual a 4, tá? E razão igual a 40, quer dizer que a razão é igual a 40, então se eu pegar esse 4 e dividir por 40, eu vou ter 0,01, 4 dividido por 40, 0,1 metros cúbicos por hora de vazão mínima, tá certo? Então, se eu tenho um medidor de vazão 4 e razão 40, a vazão mínima dele que eu vou trabalhar é 0,1 metros cúbicos por hora. Ou seja, sistemas se eu tiver um aparelho lá que vai me entregar uma vazão menor que essa, esse medidor não vai conseguir ler, tá? Primeira premissa é essa. Se ele for razão, por exemplo, 400, daí que acontece? Já vai para 0,01 metros cúbicos por hora. Então, quanto maior é essa razão, mais preciso ele é, menos vazão mínima. O que acontece? Uma grande patologia que a gente tem hoje em dia com os medidores é que quando a gente tem um pequeno vazamento na caixa acoplada, um pequeno vazamento numa tubulação que não dá para ver visualmente, um vazamento ali na boia da caixa acoplada, o medidor não marca e mesmo assim está tendo consumo no prédio. Então lá embaixo, no medidor de baixo, como eu estou sempre precisando encher a caixa d'água, lá embaixo vai estar medindo. E aí a gente não consegue saber onde que tá sendo esse vazamento. Se é no prédio, né, no ramal predial, se é um local do prédio ou dentro dos apartamentos nas caixas acopladas. Tá? Então é um grande problema. Então tem que tomar sempre cuidado com esse quesito de vazão mínima dos nossos medidores. E se a gente for ver pela lógica ali, quanto maior é o medidor, maior tem que ser a razão dele, ou seja, mais preciso ele tem que ser para poder pegar esses micro vazamentos que a gente tem em caixa acoplada. Tá? Então, por isso que a norma hoje ela trocou para razão ao invés de classes, porque agora a gente consegue entender melhor essas questões. Tá? Vou mostrar aqui um catálogo agora. Ó, esse aqui é um catálogo de um medidor multijato. Tem coisas também que a posição do medidor, se ele está na vertical ou na horizontal, também influencia nessa relação. Então aqui no fabricante Lau ele fala, ó, para medidores na horizontal a razão dele é 100, na horizontal. Na vertical a razão dele é 40. Então na vertical ele é muito menos preciso do que na horizontal. Se a gente pegar aquele exemplo lá de um medidor de vazão 4 nominal, ele ficando aqui na vertical, ó, 4 dividido por 63 vai me dar 0,06 metros cúbicos por hora. Vou transformar isso aqui em litros e vou dividir por 60 para ser litros por minuto. A vazão que ele mínima que ele consegue ler é de 1 litro por minuto na vertical.
Ora, eu tenho vários aparelhos que nos entregam mais que 1 litro por minuto, né? Geralmente a caixa acoplada é uns 6 litros por minuto, nosso lavatório é uns 4, 6, depende da torneira. Então, vai medir o consumo, vai. Só que um vazamento de 1 litro por minuto é um vazamento grande. E às vezes um micro vazamento a gente não consegue ver. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com medidores na posição vertical por causa disso, principalmente se são medidores grandes. Se for medidor de vazão pequena, já é mais tranquilo. Tá? Mas medidores de vazões altas já começa a dar problema. E a gente só vê aí o resultado colocando daí o volumétrico. Porque daí o volumétrico, olha só a relação dele. Ele é igual tanto na vertical como na horizontal. Tá? Explicar um pouquinho aqui a questão da curva de erros. Tá? Então, ó, vazão mínima, vazão de transição. Então, entre a vazão mínima e a vazão de transição, eu tenho aqui uma imprecisão posso ter de 5%, tanto para mais quanto para menos. Entre a vazão de transição e a vazão máxima, eu vou ter erros de até 2%, tanto para mais quanto para menos. Então, quando a gente for fazer o dimensionamento do medidor, nossa vazão de projeto tem que estar aqui próximo. Ela pode estar acima do nominal? Pode. Pode estar abaixo? Também pode. O importante é que fique dentro entre o Q2 e o Q4. E o mais importante, o mais próximo possível da vazão nominal. Porque quanto mais próximo da vazão nominal, menos perda de carga a gente vai ter. Esse aqui é um gráfico de perda de carga. Se ficar muito próximo da vazão de transição, o que acontece? A gente está... nossa vazão de projeto próximo da vazão de transição, a gente vai estar provavelmente superdimensionando o medidor à toa. Tá? Então, a ideia é que fique aqui, ó, entre esses dois aqui. Se ficar abaixo do Q3, um pouquinho abaixo. Tá? Vamos ver isso agora no exemplo na planilha. Bom, essa aqui é uma planilha do nosso curso, tá? Onde a gente tem aqui a parte de medição individualizada. A gente calcula a medição pelo método dos pesos. Então, basicamente, o que é o método dos pesos? Cada aparelho ele vai ter uma vazão unitária nominal, tá? Cada aparelho vai ter a sua vazão unitária nominal. E para cada vazão você tem um peso, tá? A gente tem o peso da tabela da NBR, tá certo? Que é o que? Basicamente é o seguinte. Ele é uma fórmula, tá? O peso ele é uma fórmula, que é a vazão unitária dividido por 0,3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, esse é o peso. Na NBR, existe uma tabela que é parecido com esses números, tá? Só que aí lá na tabela, na NBR, o que eles fazem? Eles arredondam, tá certo? Eles arredondam para um valor mais lógico, tá bom? O que acontece aqui é que na minha tabela, se eu quiser um chuveiro de 20 litros por minuto, eu vou saber o peso dele aqui. Eu não dependo da tabela da norma, tá? Então, a partir de vazão de qualquer aparelho, eu já sei o peso através do método o método de Hunter, tá? É chamado método de Hunter e o pessoal depois adaptou o chamado método dos pesos, tá certo? Ok, como é que eu encontro a vazão? Eu vou somar, eu vou colocar aqui, né, o número de pontos aqui do meu apartamento. Esse meu apartamento ele tem 4 bacias sanitárias de caixa acoplada, 5 lavatórios, porque tem... Não, 4 lavatórios, né? Não faz sentido ter um lavatório. Ah, não, tem 5 lavatórios, porque um dos banheiros tem 2 lavatórios, um para mulher e outro para o homem, tá? Então, 4 bacias sanitárias, 5 lavatórios, 3 duchas, tá? São 3 banheiros e um lavabo. E uma banheira, um desses apartamentos tem uma banheira. Um tanque e uma máquina de lavar roupas, né, na parte da área de serviço. E na cozinha vamos ter 2 pias e uma máquina de lavar louça. 2 pias aqui é porque eu vou ter uma pia na cozinha e outra na área gourmet. Eu já coloquei aqui, tá certo? Então, automaticamente, o que ele faz? Ele soma, ele multiplica aqui, ó, o peso unitário pelos número de pontos que eu tenho, tá vendo? Então, aqui é meu peso total dos aparelhos. Para eu encontrar a vazão do meu apartamento, basta eu fazer o seguinte, eu vou somar todos os pesos de tudo que eu tenho aqui instalado, o somatório deu 6,68, e vou jogar na formulazinha da fórmula dos pesos, que é 0,3 vezes o somatório dos pesos desses apartamentos, raiz, né? Na verdade é 0,3 vezes a raiz desse somatório, raiz quadrada desse somatório, tá?
Então é isso, ó. Eu somo todos os pesos e eu sei a vazão em litros por segundo. Aí eu posso transformar a vazão em metros cúbicos por hora, multiplicando aqui, ó, a vazão que deu por 60, para transformar em litros por minuto, e para transformar em metros cúbicos por hora, eu pego a vazão em litros por minuto, multiplico por 60 e divido por 1000. Sabendo a vazão em metros cúbicos por hora, o que acontece? Eu consigo encontrar o meu medidor. Então, se eu for aqui na tabelinha dos meus medidores, ó, vou ampliar aqui para vocês verem. Ó, a minha vazão é 2,79. Posso escolher, ó, eu posso escolher esse UJ 2,5, tá? Que é um unijato esse aqui, 2,5, ou eu posso escolher esse unijato 4, tá certo? Só que quem que eu vou escolher? Eu vou escolher esse aqui, ó, o mais próximo, tá, gente? Sempre o mais próximo. Não, mas a sua vazão deu maior do que a nominal. Não tem problema. É o mais próximo, porque ela vai ficar aqui, ó, no range de medição e tá tudo bem. E vai ficar aqui na frente, vai ficar um pouquinho acima a perda de carga, mas vai ficar cerca de 3 MCA, tá tudo bem. O que não pode é ser acima do Q4 e abaixo do Q2, tá? Ah, por que você escolheu o unijato e não o multijato? Bom, como eu falei, a diferença entre o multijato e o unijato, basicamente, é a questão que o unijato ele vai atrasar com mais frequência do que o multijato. E ele é mais chatinho de fazer manutenção. O multijato se ajusta essa frequência lá no parafuso já direto, a precisão dele, né? Então é mais fácil de fazer manutenção. Só que o construtor que, né, faz compra para vender, ele vai sempre pensar, não vai pensar na manutenção, ele vai pensar no preço. E o unijato ele é mais barato, tá? Então, quem que escolhe se é multijato ou unijato, normalmente é a construtora, tá? Então, a gente vai lá no briefing e pede para eles definirem qual que eles utilizam para a obra deles, tá certo? Porque em questão de desempenho, os dois têm a mesma tabela, mesma questão de vazão mínima e mesma questão de vazão máxima, tá? E perda de carga também. Então, a única questão ali de preferência, tá? De instalação. Passando aqui só para vocês entenderem, né? A gente tem aqui um coeficiente de repetição, que, por exemplo, se eu tenho no meu apartamento, se eu tenho no meu andar, desculpa, 4, 2, 3, 4 apartamentos, eu vou colocar aqui, apartamentos iguais, né? Então, nessa planta eu tenho 2 apartamentos com o mesmo número de aparelhos sanitários. Não precisa ser igual de planta, mas igual do mesmo número de apartamentos sanitários. Aí eu coloco 2 aqui, tá? Isso aqui, depois lá na frente, se a gente for fazer alguma aula de VRP, ela vai entrar aqui nessa planilha aqui para calcular os pesos do pavimento, tá? Então essa célula aqui, ela só serve para isso. E essa planilha também, ela calcula o tamanho do abrigo, do medidor, tá? E essa tabela aqui, ela também calcula o tamanho do abrigo, tá? Hoje aqui, ó, a gente pode utilizar aqui que o tamanho do abrigo vai ser 5 vezes o diâmetro nominal mais 60 centímetros. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai pegar? Ele vai pegar o tamanho do medidor, conforme a NBR, tá? Vai adicionar 5 vezes o diâmetro nominal dele, que aqui é o que eu escolhi, é o DN20, e vai somar 60 centímetros. E aí vai dar esse valor aqui, o adotado 90, tá? O W também ele já vai vir aqui, ó, direto, o W é a largura, tá certo? Ele pega a largura pelo tamanho aqui do nosso medidor. Largura mínima 13 do nosso abrigo. Eu sempre coloco no mínimo 20, tá? Eu coloco no mínimo 20. Nesse caso deu 30 porque eu tenho uma VRP no mesmo abrigo. E essa altura aqui, ele pega daqui, ó. Também depende do tamanho do medidor. Na altura daqui para cima, daqui para baixo é 6 centímetros e daqui para cima é 24 centímetros. Então, esse quadrado todo precisa ter 30, né? Basicamente, esse valor aqui, ó, H2, é o que eu uso para quê? Para montar os meus medidores. Então, se eu tenho vários medidores no mesmo andar, eu coloco eles a cada 24 centímetros, né? Então, eu posso até arredondar um a cada 25 centímetros, é o meu padrão. Se eu tiver um medidor maior, que nem, por exemplo, um de DN20, 25, ó, o meu H é 26. Então, daí, em vez de ser a cada 25, eu coloco um medidor a cada 26. E assim por diante, tá?
isso impacta nos tamanhos do abrigo. Se tiver muitos medidores, impacta bastante. Esse 60 centímetros não é normativo. Ele está 60 aqui porque eu sempre utilizo uma válvula de retenção e registros, mas você pode trabalhar ele aqui no mínimo com 5 dN mais 30, tá? Então você vai pegar o L do medidor, através dessa tabela da NBR 8194, o L do medidor, adiciona 30 centímetros e adiciona mais 5 dN para cada lado, tá? E você vai ter o teu tamanho do abrigo mínimo, que é nesse caso 60. Fechou? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês nas próximas. Qualquer coisa, comenta, deixa o joinha, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Valeu e abração.